Oi, olá, eu sou Matilde Chicungo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou responder 3 perguntas que as pessoas me fazem. Eu espero que eu consiga responder as 3 perguntas, que é: as normas da Bíblia são difíceis de obedecer? E também perguntam-me qual é o benefício de eu ser testemunha de Jeová? E se eu não tenho vergonha em ser uma testemunha de Jeová, em falar que eu sou uma testemunha de Jeová? E então, essas são 3 perguntas que eu vou responder. E não esqueçam sempre de inscrever no meu canal, dar um like, mandar mensagem, diz qualquer coisa, tá bem? Porque eu uso o meu canal, né, para incentivar as pessoas a cuidar de si, amar e valorizar aquilo que você é, que você tem. E, no entretanto, vamos lá, a responder a pergunta de Matilde. Os princípios da Bíblia não são difíceis de obedecer? Eu normalmente faço sempre uma ilustração. Vou dar um exemplo. Existem regras de trânsito. Para que serve um código de trânsito? As regras de trânsito, para que serve? Você sabe o que é? Para regularizar, orientar e também serve para manter uma paz. O objetivo de regras é essa, né? Regularizar, proteger e manter a paz. A regra de trânsito, muitos condutores não respeitam a regra de trânsito. E como nós sabemos que existem várias consequências por não obedecer regras de trânsito. Perde a vida, até outras pessoas que são inocentes também perdem a vida. E deixam filhos inocentes. E também, como nós sabemos que há sempre consequências depois da morte. Por causa de simplesmente obedecer uma regra, uma lei de trânsito, tem vidas perdidas e desorientações de famílias, porque depois fica viúvas, órfão. E também os pais, que não existem palavras para definir quando os pais perdem os seus filhos na morte. E com esta ilustração de lei de trânsito, eu vou responder à questão que a lei e os princípios que encontramos na Bíblia, se são difíceis. Depois eu digo assim uma coisa, vamos só raciocinar um pouco. Minha irmã, meu irmão, você acha que Deus, que criou a terra, fez o oceano, criou várias coisas que existem no oceano, e também Deus fez o ser humano, ele não sabe o que é o melhor para nós? Você acha que ele não sabe as melhores instruções para cada um de nós? A Bíblia, eu sempre usei a Bíblia, eu falo sempre da Bíblia, por quê? Porque eu dou muito valor naquilo que eu leio na Bíblia. Porque a forma que Deus viu para falar conosco é por meio da Bíblia. A forma que existe para nós falarmos com Deus é por meio da oração. Então, como eu faço várias orações durante o dia para Deus, então faço questão de ler também a Bíblia. É isso que eu faço. Então, eu uso a Bíblia como meu mapa, eu uso a Bíblia como a minha bússola, eu uso a Bíblia como o meu espelho e também como uma âncora. Para mim, independentemente de várias formas da minha vida e como eu posso fazer, eu uso a Bíblia de formas diferentes. Por que eu estou a falar isso? Por que eu estou a falar isso sobre que eu uso a Bíblia de formas diferentes e faço questão de aplicar os conselhos da Bíblia?
Se você não souber, eu, Matilde, se eu não tivesse a Bíblia e se eu não tivesse pessoas com disposição em me ajudar a encontrar as pérolas que se encontram na Bíblia, na minha fase de adolescente, na minha fase de juventude, o que seria da minha vida? Se você não sabe, eu não tive orientações do pai e mãe, porque eu perdi os pais cedo. Perdi o pai cedo, a mãe não criei com a mãe. E então eu tive o quê? Tive a oportunidade de encontrar várias pessoas com disposição para me ajudar a encontrar as pérolas da Bíblia. E tive vários guias. Os guias, eu tive muitas publicações. Uma das publicações que me ajudaram na minha fase de adolescente e jovem, eu comecei a estudar a Bíblia com os meus 10 anos. Para vocês terem noção, foi muito cedo. Porque hoje, por que eu estou a falar sobre isso? Porque hoje eu tenho 30 e tal anos, estou no caminho de 40 anos. E então, eu não consigo entender quando as pessoas dizem que as regras da Bíblia são difíceis de obedecer. Porque se eu não tivesse orientações da Bíblia, o que seria da minha vida? Minha irmã, meu irmão, vamos raciocinar um pouco. Uma jovem que não tem pai, que não tem mãe, criação de mãe, não tem avô, não tinha ninguém para me orientar neste mundo. Uma jovem de 10 anos, uma criança de 10 anos, se não tivesse a Bíblia, o que seria da minha vida? O que seria minha irmã? Eu estaria aqui a falar consigo. Eu vejo a Bíblia como algo que é o normal, do jeito que eu respiro oxigênio, do jeito que eu tenho necessidade biológicas, de tomar banho, de ir à casa de banho, de comer. É a mesma coisa que eu vejo que a orientação da Bíblia serve. Na Bíblia existe leis, que não é para ser alterado, não é para dar opinião na lei. E também na Bíblia você encontra princípios, que você tem que tomar decisões de acordo com a sua consciência treinada pela Bíblia. E, no entretanto, se você, como é tão fácil, a lei de trânsito não custa nada, você obedecer a lei de trânsito para você viver mais um pouco e para você não matar outras pessoas. É a mesma coisa. Obedecer os princípios da Bíblia é obedecer o Criador da humanidade. Você acha que Deus não é capaz, não tem inteligência o suficiente para dar orientações a nós? Ele nos criou. Ele deu orientações, deu manual. O manual é a Bíblia. Se você, quando compras uma máquina, um eletrodoméstico, compras uma máquina de lavar roupa, não vem com instruções? Você tem que fazer o que antes de ligar a máquina? Tem que ler instruções e seguir orientações. As instruções que estão da máquina para funcionar. É a mesma coisa. Deus fez o homem, fez humanos, e ele deu instruções na Bíblia. É só você seguir. Conseguir responder? A lei da Bíblia não é difícil. Difíceis são pessoas que não querem obedecer. Meu amor, minha irmã, meu irmão, se você não quiser obedecer orientações da Bíblia, ou se eu, Matilde, não quiser obedecer princípios da Bíblia, eu não preciso ficar a falar mal de quem fez a lei ou fez o princípio. Eu não posso falar mal. Se eu não quero, eu conduzo. Se eu não quero obedecer a lei do trânsito, eu não preciso falar que a lei de trânsito não presta. Se eu não quiser obedecer a lei da Bíblia, eu não posso dizer que a lei da Bíblia está errada. Deus é exagerado. Porque o meu texto preferido é o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Diz que todos nós
Vamos prestar contas a Deus, porque Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Não há nada que esteja escondido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Então, se Deus vê tudo, se eu quiser fazer coisa errada, ou se você quer fazer coisas erradas, façamos coisas erradas sem culpar ou apontar dedo que alguma coisa está errada. Se você comprou uma sua máquina de lavar roupa nova, se você chegou em casa, quer fazer do seu jeito, da sua cabeça, se correr o mal de estragar a máquina, você não vai dizer que a máquina veio de estragado e você não vai dizer que as instruções que estão lá escritas estão erradas. Por quê? Porque existem várias pessoas que compraram a mesma máquina e que está a funcionar. E eu sou uma dessas pessoas que sou a prova viva de que quando se aplica os conselhos da Bíblia, funciona assim. Porque eu não sei como seria a minha vida sem orientações de Deus na minha vida, porque eu não tive pai, não tive mamãe na minha vida. Nem avôzinho, nem avózinha. Ok? Outra questão. O Li também quer participar. Olha aqui o Li. O Li também quer participar. O Li está zangado. Está constipado. E então está tudo ranhoso. Mas eu vou até responder mais outras duas perguntas. Falam-me que se eu tenho vergonha de ser uma testemunha de Jeová. Esses anos todos, Matilde, você não tem vergonha, porque eu prego em todo lado. Até pela internet também eu prego. Eu me identifico como testemunha de Jeová. Sabe por que eu me identifico? Porque a minha vida inteira foi essa. Eu vou ter vergonha de falar sobre o meu pai. Hã? Você acha mesmo que eu, Matilde, vou ter vergonha de falar sobre meu pai? Hã? Você tem vergonha? Olha, vamos só ver uma coisa. Você tem vergonha de comer a sua comida boa? A sua comida preferida? Você tem vergonha? Você tem vergonha de... Você tem vergonha de comer a sua comida boa? Você tem vergonha de ter teus pais? Você tem vergonha de teu pai? Você tem vergonha de receber oxigênio, de apanhar sol? Você não tem vergonha... Então, se você não tem vergonha de apanhar sol, você não tem vergonha de oxigênio, você não tem vergonha de seus pais, de onde você veio, você acha mesmo que eu vou ter vergonha do meu pai? Você acha? Não. Vou ter que responder essa pergunta porque o Lisson simplesmente não quer que eu faça mais nada. Sabe por que eu digo? O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus é pai de órfãos. Deus sempre foi meu pai. Você acha que eu vou ter vergonha de falar sobre o meu pai presencialmente, online, onde eu que seja, no trabalho, na escola? A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa formação, ou quando eu andava a estudar, eu me identificava logo como estudante da Bíblia. Eu não tenho vergonha. E eu sempre digo assim, eu sou estudante da Bíblia, mas eu não sou perfeita, eu sou igualzinha assim. Eu estou a me esforçar para fazer as coisas certas. Quando eu ia para o trabalho, quando eu entrava no trabalho, a primeira coisa que eu falava dizia a mesma coisa. Eu estudo a Bíblia. Eu não sou perfeita, mas eu tenho tentado. Eu não tenho vergonha de falar sobre a Bíblia, sobre JW, sobre a minha ajuda. Por que eu estou a dizer? Porque eu sou prova viva. Os benefícios, porque as pessoas me perguntam, Matilde, qual é o benefício que você tem de ser uma testemunha de Jeová? Eu, Matilde, por estar aqui a falar consigo, isto é o benefício. Sabes por quê? Imagina uma jovem que não tinha pai, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, não tem. Alguém que é para ajudar para ser uma boa cidadã. Se não tivesse educação espiritual, melhor educação que existe no mundo é a educação de Deus. Diga-me. Porque eu não consigo entender de onde as pessoas inventaram
que princípios da Bíblia são difíceis. Se eu sou prova viva, as pessoas olham para mim, olha aqui, eu tenho uma aparência juvenil. Muitas pessoas pensam que eu sou muito jovem. Eu estou no caminho dos 40. Não sou, não. Sabe por que eu tenho aparência juvenil? É outras bênçãos também. Porque no meio de tantas tribulações que eu tive na minha vida, no meio de tanto sobes e desce, Deus protegeu-me a minha mente. Não entrei na droga, não entrei na festança, na bebedeira, não andei na discoteca, não andei em nada, nem na amizades, nos comes e bebes. É por isso que eu tenho uma aparência, com a idade que eu tenho uma aparência juvenil. Por quê? Porque eu não tive uma vida devassa. Sem pais, sem avós de vida, eu consegui. Então eu não sou prova viva. Você acha mesmo que eu vou calar a boca pela benignidade merecida que Deus tem feito na minha vida? Você acha que eu não tenho... Acha mesmo que eu vou ficar calada? Não é milagre. Às vezes as pessoas... não, porque é milagre. Não é milagre. Porque para aplicar princípios da Bíblia, você tem que suar. Você tem que fazer isso. Todos os dias. É uma luta. Mas isso não é motivo que eu não vou falar sobre o meu pai. Jeová é o pai de órfãos. E então, é por isso que as pessoas dizem que eu sou filha mimada. Quando as pessoas me encontram, quando às vezes até pela internet, pensam que eu sou uma filha mimada, sou menina mimada. Sabes por quê? Porque Deus cuidou tão bem de mim, que eu nem sei se meu pai e a minha mãe seria capaz de cuidar. Com tanta educação. Quando as pessoas olham para mim no presencial, pensam logo que eu tive uma educação muito, muito elevada dos pais. Não conheço se meu pai é azul, branco, amarelo, castanho, cor-de-rosa, não sei. Não sei quem é. Mas uma coisa eu sei. Que Deus usa várias pessoas para apoiar os órfãos. E no mundo que nós vivemos hoje, praticamente 80, 90% são órfãos, porque perdem os pais na morte, ou são órfãos de pais vivos, porque há pais que não estão dispostos em criar filhos e dar educações. Porque o problema é a educação para ser bom cidadão. Tá bem? Eu espero que eu consiga responder as 3 perguntas, que é: as normas da Bíblia são difíceis? Não são difíceis. Difíceis é nós que queremos complicar a nossa vida. Tenho vergonha de falar sobre Jeová? Não. Do jeito que você não tem vergonha de comer a comida boa que você tem, eu também não tenho vergonha de falar sobre o meu pai que tem cuidado de mim até hoje. Tens benefício de ser testemunha de Jeová? Tenho sim. Eu tenho o benefício de ser uma filha de Jeová, porque ele tem cuidado amorosamente de mim, porque hoje eu tenho quase 40 anos e eu estudo a Bíblia desde os meus 10 anos. Dos 10 anos até hoje, com 36 anos, olha bem, sou bem cuidada ou não sou bem cuidada? Vê bem para esta aparência, tá bem? Um beijinho, eu sou Matilde Chikungo.